Gemini, eu estou dentro do Gemini te perguntando qual o seu modelo. Sério que você vai responder Gemini? Você tem razão, fui excessivamente genérico. Eu fiquei com dó agora, pra você ver. Dó de matemática. Mas olha só, eu tô configurando o Gemini aqui porque eu tenho a ligeira impressão que ele não sabe qual o modelo que ele é e pode estar me respondendo de maneira incorreta. Isso aqui é um container que tá no servidor, tá? Então, deixa eu ver o Gemini Model. Aqui, Gemini 3.1 Pro Preview. Então, deveria ter o modelo correto aqui. Ele tá me respondendo na interface que ele é o 2.5 Pro. Eu só não sei se é um problema aqui, por exemplo, o meu front-end developer, eu não sei se o problema que ele tá aqui, nas configs dele aqui, é porque tá alto aqui, e aí ele tá mandando algum comando, mas a gente consegue ver isso aqui, isso é interessante. Por exemplo, se eu pegar aquela resposta dele, ali em cima você não tá entendendo nada do que eu tô falando, né? Mas vamos descobrir primeiro quem que é esse modelo aqui. Esse modelo é o SRAM dele aqui, final. Ó, tá no modo YOLO. E aí o comando que foi executado foi Gemini Output Format Stream.json, resume, ele tá tentando carregar essa conversa aqui, vai aprovar o modo YOLO e aí manda o prompt com 6.000 caracteres, meu Deus, mas tá certo, ele não tá falando o modelo aqui. Isso aqui que eu tô mexendo aqui agora é a minha empresa, eu tô brincando, não é a minha empresa, literalmente, um orquestrador de IA que simula como que a gente trabalha com empresas no mundo real. Então, a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó, a org, a nossa organização, ela tá configurada desse jeito. A minha, né? A minha é bem pequena. Você vê que eu tô até economizando ali, ó, no CEO da minha empresa, colocando ele como CEO e CTO junto. E aqui eu coloquei o Codex porque tinha acabado a rolling window do Cloud Code, que é o Cloud que fica aqui nessa ocasião. Mas aqui eu tenho todos, né? Aqui seria o Cloud. Eu vou te mostrar depois como configurar isso aqui bonitinho. Aqui eu tenho o Pi, eu tenho o Gemini CLI e aqui eu tenho o Codex mesmo. Aqui seria o Codex real mesmo. E essa empresa aqui, ela funciona sozinha. Deixa eu te mostrar como é que fica uma issue dessa aqui, ó. Por exemplo, essa issue aqui foi para fazer isso aqui, esse site aqui. Eu só fiz isso aqui para ter algum artefato para colocar no vídeo, que na verdade eu usei isso aqui para outras coisas mais úteis, que gastou bem mais do que isso aqui também. Mas voltando aqui, eu tenho um prompt aqui, esse prompt é uma issue, então se você já trabalhou com issues no GitHub, é muito similar. Então tô abrindo uma issue pedindo para eles fazerem um site com inspiração nessa imagem aqui. E aí aqui eles já começaram, ó. Se você perceber, isso aqui é muito doido, você vai ver que o meu CEO, deixa eu só fechar isso aqui, sei lá porque não fechou, mas você vai ver que o meu CEO já começa, ó, análise da referência, veredito, plausível, não está forçando. Aqui eu era perguntando se ele achava que era plausível para eles fazerem esse site que eu te mostrei. Eu esqueci disso, mas eu tava perguntando isso aqui, aí ele começou, beleza, divisões cravadas, sinalizando, criou uma nova repo, detalhe, eu criei uma conta no GitHub para eles, então essa conta com todos esses repositórios aqui foram eles que colocaram aqui. E daí, olha que interessante. O front-end já veio e falou, olha, eu acordei, atualizei minhas instruções e bababá. Aí aqui para baixo o marketing retrospectiva. Excelente trabalho, equipe, para garantir. Aí veio o outro lá, o DevSex. E você entendeu a lógica disso aqui, né? A primeira vez que eu bati o olho nisso aqui, eu pensei que isso aqui seria muito perda de tempo, literalmente. Porque o que eu fiz aqui, essa parte aqui, o que eu fiz desse jeito, que é montar uma página, separar uma empresa inteira para montar uma landing page, não tem necessidade. Você faria isso aqui com um único agente se você quisesse. O problema aconteceu foi quando eu estava criando o meu feed de notícias aqui. Esse feed de notícias pode parecer muito simples isso aqui, mas ele é super mega personalizado e ele aprende ao longo do tempo. Em algum momento eu vou liberar isso aqui ao público de maneira open source para todo mundo ter acesso. Mas isso é um feed de notícias que ele vai buscar as notícias que eu colocar aqui. A primeira levada, que é quando eu recebo o texto aqui da notícia, ele passa numa IA local, no Ollama, geralmente o GPT-OS 120B, que faz esse resumo e dá a relevância da notícia com base nos meus interesses. Os meus interesses também não são fixos. Então, com base nas coisas que eu tô curtindo aqui, você vê que ele gera do que é esse post. Então, essa IA que fez isso tudo aqui que eu te falei, já coloca tags aqui. E aí, com base nas que eu vou curtindo, ele vai gerando novos interesses para mim.
Então pode ser que aqui eu tenha interesse em marketing. Ele vai pondo, cada vez que isso aparece, ele põe mais peso nisso. E aí ele vai aprendendo ao longo do tempo com isso aqui. Mas não é só isso, né? Isso aqui é a primeira levada. Então essa é a IA local. Eu tenho, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Vou aqui direto aqui em curado. Isso aqui que foi feito a curadoria, foi passado para uma segunda IA. Esse primeiro batch que eu te mostrei antes pode receber 100 notícias, 30 notícias de uma vez. Por isso que ele passa em IA local aqui, senão vai ficar um custo muito grande. Mas dessas 100, eu injeto isso numa IA mais poderosa, mais inteligente, tipo um Codex, um Gemini ou o Claude. E aí, essa IA, ela faz a curadoria para mim aqui disso aqui. Nesse caso aqui, eu tava usando o Codex. Geralmente, eu troco muito isso aqui por conta da Rolling Window. Se eu usar alguém para fazer código e eu terminar minha rolling window, ele automaticamente lá troca, e quando der um erro, ele troca essa IA por outra IA. E aí ele faz a curadoria aqui pra mim de, no máximo, umas 5 notícias das 100 que vem. E aí ele faz. Você vê que aqui, ó, já filtra bastante, ó. Então o que tem aqui é bem melhor eu prestar atenção no que tá aqui do que no que tá aqui. E mesmo assim, o que tá aqui de fora é só de um dia, tá? Você pode configurar isso, mas eu coloquei só um dia. E aí, depois que ele fez essa curadoria aqui, no outro dia de manhã, às 4 ou 5 horas da manhã, não lembro o horário, ele faz um briefing. Ele pega dessas notícias todas que ele fez a curadoria no dia anterior, ele escolhe umas 5 ali e faz todo o briefing pra mim. E aí, eu pensei em gerar conteúdo através disso aqui, porque fica muito, mas muito bom. E eu até gerei, se a gente for até no meu Substack, eu gerei esse conteúdo, 2 conteúdos, esse conteúdo e esse outro conteúdo aqui foi todo gerado desse briefing. Inclusive, eu vou colocar o áudio, um comecinho de um áudio aqui, pra você ouvir como é que fica interessante isso aqui. Briefing diário, terça-feira, 7 de abril de 2026. Humor do dia. Os alarmes de segurança estão gritando. E desta vez eles estão certos. Entre um score de CV. Então, isso aqui, eu gerei conteúdo usando o Paperclip aqui. Mas o que foi o problema que eu tava tendo, né? Por que eu tô te contando essa história? É só pra te mostrar como eu queimei língua com esse Paperclip. Que eu ignorei completamente ele. Usei um pouquinho e falei, não, isso aqui não vai dar pra mim, não. Teve um dia que, se você observar isso aqui, tem várias camadas aqui. Então, eu tenho um daemon que fica rodando eu escolho o tempo, mas agora é de 2 em 2 horas, fica rodando um daemon, e aí ele fica fazendo fetch de notícias, depois ele passa nessa outra IA, depois passa nessa outra IA, ele tem o Kokoro aqui para ler a notícia, ele tem o sistema de eu dar joinha ou votar para baixo, aqui tem como eu dar o feedback aqui embaixo, tudo isso conta para personalizar a notícia melhor para mim. Então você vê que essas todas as camadas que isso aqui tem, me permite que eu trabalhe em várias delas ao mesmo tempo. Isso aqui é vibe codado, eu não tô olhando o código, eu só tô pedindo recursos. Eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, e aí eu faça testes, faça segurança, enfim, várias coisas aqui. Mas eu tô fazendo isso aqui e algum dia eu tava mexendo com 5 agentes nisso aqui, cada um mexendo numa parte. E aí o problema que eu tava tendo com isso aqui foi exatamente o problema que o Paperclip resolveu pra mim, que foi basicamente rodar esses todos os agentes, e aí em algum momento eu tô resolvendo um problema com um agente específico, todos os outros 4 já acabaram o serviço e eu não vi. Então isso aqui me deixou injuriado. E quando eu vi esse problema, eu lembrei precisamente que eu tinha olhado o Paperclip e que ele fazia isso, ele cria essa interface aqui, que é a dashboard aqui em cima, né? Eu só tenho 4 agentes aqui, né, configurados, mas ele cria essa dashboard. Então, em algum momento, eu poderia mandar eles fazerem alguma coisa. Então, eu poderia vir aqui nessa dashboard e falar para eles criarem vamos criar um site fictício, vai? Eu vou pedir, sei lá, o Claude gerar aqui uma empresa fictícia qualquer. Gere uma empresa. Deixa eu escrever aqui, você não precisa ver isso, né? O Claude tá gerando aqui os dados da empresa Maison Valore, empresa fictícia que eu pedi pra ele. Eu pedi uma empresa de classe, ele já gerou ali. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui e falar criar site da empresa. Ok, eu crio o projeto aqui, eu posso colocar a URL do repositório, posso colocar também o caminho, né, no container, então, sei lá, não faz sentido. Mas você pode fazer isso, mas você pode pedir também pra IA fazer isso pra você, que é o que eu vou fazer agora mesmo. Então, criei o projeto, ele já colocou ele aqui do lado, eu volto na issue, e aí agora eu tenho a possibilidade de marcar esse projeto aqui. E aí eu vou marcar o meu CEO com CTO, eu dei 2 cargos para esse cara aqui, tá com o Codex ali agora, não sei se a gente já muda, vamos mudar para o Cloud. Então aqui ó, no CEO eu vou lá, aqui na configuração, aqui no Codex eu vou colocar Cloud, e aí eu vou colocar o modelo, eu vou manter o modelo padrão, eu acho que eu já configurei lá dentro do container, e isso dá um trabalhinho de fazer, tá? Mas é interessante que você faça isso, eu vou te mostrar como fazer isso, mas é porque aqui ó, tá vendo? Você não tem todas as opções, então é melhor eu deixar default
default, eu vou deixar o effort também default, que já tá em high lá. Então eu acho que ele vai pegar essas configurações. Você vai ver, a gente consegue ver isso no log. Vou manter o cloud, vou deixar isso aqui certo. A gente tem um sistema de heartbeat aqui que eu não utilizo, porque eu preferi usar handoff, que eu chamo aqui, né? Handoff é quando um agente termina um serviço, ele nunca deve parar imediatamente. Aí eu pus a regra ali só falando pra eles. Ao invés dele parar, antes dele parar, ele marca o outro agente. Então sempre que um agente vai fazer e terminou um serviço, ele marca outro agente, o outro agente já sobe imediatamente, o serviço continua. Isso quando eles não estão todos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que pode acontecer aqui, às vezes até derruba o servidor. Beleza, o cloud tá funcionando ali. Então agora a gente tem o CEO, vou voltar na nossa issue e vou falar pra ele fazer isso aqui. Vou copiar. Aí eu só avisei pra ele, porque ele já sabe que eu tô fazendo esse vídeo aqui, então eu falei, olha, eu estou te enviando dados de uma empresa fictícia, dessa vez é pra valer, vocês estão sendo filmados. E aí eu colo ali os dados que ele me passou ali bonitinho e dou um create, só conferir se tá tudo certinho. E aí aqui tem uma chave importante, que a gente tem que já mudar o conceito. Não tem chat aqui. Eu não fico conversando com a IA. Você viu que eu parei tudo que eu tava fazendo, fui numa IA, eu fui no Google também, busquei imagem, dei exemplo pro Cloud Code gerar esse prompt da imagem do que eu queria. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Lá em cima, ó, se você olhar, eu dei um exemplo para ele com imagem. Aqui, ó. Dei esse exemplo de imagem para ele, eu não sei se eles vão fazer isso assim, mas você viu que eu não fico conversando com eles, tudo aqui é por issue. Então agora eu criei aqui a issue, ele vai pegar isso aqui, vai começar a trabalhar nessa issue. Em algum momento, eu vou voltar nessa tela, você vai ver que pode ser que todos estejam trabalhando ao mesmo tempo. Então ele vai começar a fazer o serviço aqui e se der tudo certo, tecnicamente no final das contas, a gente vai ter um artefato. Por exemplo, essa página foi um artefato gerado, essa outra página foi um artefato gerado, todas essas páginas estão neste repositório aqui, são 5, né, nesse momento. E aí, isso aqui já te mostra um negócio interessante. Essa página aqui foi gerada pelo Gemini 3.1 Pro. Você vê que ela é completamente diferente das outras páginas. Essa página aqui foi gerada pelo GPT 5.4 no Codex. E aí, presta atenção neste design aqui dessa página. Eu vou ver se eu pego as outras aqui. Isso aqui. Vou colocar uma lado a lado uma com a outra. E aí você consegue ver todas elas aqui. Eu peguei duas iguais. Pronto, peguei todas as páginas aqui agora. E olha que interessante. Essa página, vou tirar minha câmera daqui para você ver melhor. É melhor diminuir ela também, né? Aqui, eu vou tirar ela um pouquinho. Essa página foi gerada pelo Codex com GPT 5.4. Observa bem o formato dessa página. As curvas, os botões, observa tudo bonitinho. Ok, agora vamos olhar essa outra página aqui. Também foi gerada pelo GPT 5.4. Olha a similaridade das duas páginas. Não sei se deu para você perceber isso aqui. Essa também foi gerada pelo GPT. Essa outra, a mesma coisa. Olha a similaridade dessa página com todas as outras. Então, se você olhar, ó, parece que ele tá seguindo um script. Toda página que ele faz é idêntica. Tanto que eu tirei ele, coloquei o Gemini, aí foi aí que eu tive esse resultado, que é mais simples, mas eu achei mais limpo, espaçamento melhor, enfim, essa aqui eu gostei mais. Então, o Codex perdeu o cargo de design, o Gemini vai ficar com esse cargo aí agora. Essa outra página aqui também isso aqui é o Kokoro, só que não tem vozes em português, também foi gerada com aquilo lá. Só que a diferença disso aqui com o Kokoro normal é que isso aqui é inteiramente front-end. Todas essas páginas que eu fiz são todas front-end. Eu não precisaria do Paperclip para fazer isso aqui, igual eu tava te falando, eu precisaria do Paperclip para fazer mais aquilo que eu tava fazendo aqui. Mas vamos lá ver se eles já subiram todos os modelos aqui. Ainda não, ó, o CEO ainda tá bolando aqui os dados da empresa ali, ó. E aqui já te mostra também que você ainda precisa entender de arquitetura. Você ainda precisa saber que você tem que fazer testes dessas aplicações que você está desenvolvendo, mesmo sem colocar a mão no código. Porque o que vai segurar um negócio desse aqui de passar sem problema? Eu coloquei aqui essa estrutura especificamente para que eu tivesse uma entrada. Essa entrada vai para dois agentes especializados. Esses agentes especializados, eles têm skills diferentes. Então, esse marketing tem o skill de marketing, esse front-end tem o skill de front-end, o CTO pode ter skill o CEO pode ter skill de, sei lá, administração, alguma coisa assim, CTO também, e o DevOps, eu tô montando um skill especificamente para segurança em servidores. Então, por isso que eu coloquei esse DevOps. O meu fluxo aqui, que eu combinei com eles, foi
E aí eu combinei, e aí eles salvam isso aqui, tá? Ó. Você vai ali nas instructions, tudo aqui tá no agents.md deles todos ali, tá? Cada um tem o seu ali bonitinho. Mas eu combinei com eles ali do seguinte, a entrada vem pelo CEO, aí o CEO passa pra onde ele quiser, na verdade, ele pode passar pra cá ou pra cá, tanto faz. Aí ele passa isso, essa tarefa em algum momento vai cair no marketing para fazer os textos da página, depois vai para o front-end, isso pode acontecer ao mesmo tempo, então eu posso montar o texto e fazer o layout tudo ao mesmo tempo. No final, essas coisas vão para esse cara aqui, e esse cara, ele é responsável por avaliar se eu não tô vazando nenhum .env, se eu não tô fazendo hardcode de algum secret, enfim, tem um pouco de conhecimento envolvido aqui no que você tá vendo, não é só vibe coding, né, no geral. Mas aí no final, esses dois, que é o DevOps, eu clico, ele sai do negócio, mas esse DevSecOps e o CEO com o CTO, eles ficam de vai e volta várias vezes, às vezes, para resolver um problema. Eu tava olhando, e isso pode até gastar muito token, porque eu tava olhando em alguma dessas issues aqui, que foi essa aqui que eu tava aqui. Você vai ver que em algum momento, ó, o CEO entra para fazer alguma coisa, ó, passando status para mim, pro board. Aí depois entra o CEO fazendo o checkpoint, aí ele passou pro marketing, o handoff que eu tava te falando, ó, isso é um handoff, acordou o marketing, acordou o front-end, aí passando aqui para baixo, ele acordou o DevSecOps para falar de algum problema qualquer, não tô lendo, tá? Eu tô só batendo o olho rapidamente. Aí, aqui pra baixo, ele voltou pro CEO, e aí, às vezes, começa a ficar de bate e volta entre os dois ali, até eles resolverem determinado problema. Eu vi que em algum momento eles tiveram um problema com um branch lá do GitHub, do Git, né? Então, muito interessante isso aqui. E aí eu fiquei pensando, né? Será que em algum momento não vai ser esse o padrão que a gente vai utilizar? Ó, agora já tem o marketing com o CEO rodando ao mesmo tempo, ó. E você consegue ver o que eles estão fazendo aqui, ó. Ó, o front-end subiu. Agora, ó, olhando aqui, ó, você pode ver que eu tenho 1, 2, 3. Esse cara vai entrar mais pro final, na hora que ele for fazer review ali do código final. Mas é basicamente isso que eu tenho aqui, tá? Além de handoff, né? Isso aqui que você viu aqui foi o próprio CEO que passou as tasks para eles. Mas eu também tenho o Heartbeat que eu desativei. O Heartbeat seria eu acordar ele de tempos em tempos. Então aqui, ó, tô com todos eles desativados, mas você pode ativar um timer que vai acordar qualquer um deles que você quiser. Na hora que ele acordar, ele vai fazer todo o processo de checagem. Se tiver alguma coisa pra fazer, ele vai fazer. Eu usei isso aqui pra dormir, literalmente. Eu mandei eles fazer alguma coisa igual você viu aqui agora, né? Mandei fazer um site, alguma coisa assim, e fui dormir. E aí eu liguei o Heartbeat, deixei de 2 em 2 horas pra ele acordar. Eu acordei e tava com uma página pronta, eu não lembro qual que era. Olha a quantidade de... Eu tô com medo do servidor cair, porque ó, olha a quantidade de agente que já tem. 7 agentes aqui, ó. E aí você vê tudo que eles estão fazendo aqui, ó, ao mesmo tempo. Aí você recebe notificação aqui. Então é muito legal isso aqui. Outra coisa que tem, eu não testei, foram routines. Isso aqui eu não cheguei a testar, mas aparentemente é similar ao Heartbeat, mas mais leve. Só isso que eu sei te falar sobre isso aqui. Aqui também, parte super importante disso aqui é os custos, tá? Os custos só vão ficar visíveis quando você usar a API. Você vê que eu tenho $7 aqui, mas não gastei só $7 para fazer isso tudo. Eu usei 114 milhões de tokens, incluindo cache e input e output, então 114 na soma total. Mas eu gastei 114 milhões de tokens aqui nesse momento, então não daria só esse valor. Mas só para tirar de base o Gemini aqui, se a gente for olhar, dependendo do que você for fazer e o quanto de código ele vai gerar, você vai gerar, por exemplo, nesse dia aqui, ó, eu gastei R$38, tá? Mas não, aqui não tem só isso, tá? Eu gero áudio também com TTS, que custa uns R$3 ou R$4 por áudio. Então, às vezes eu gero 1 ou 2, 3 áudios por dia. Então, aqui pode ficar na casa, assim, de uns R$20, mais ou menos, dependendo do que você for fazer. Então, por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo como configurar o seu dashboard aqui, para você utilizar, seu dashboard, o seu Codex ou o seu CLI favorito. Eu vi ali que ele tem a possibilidade de utilizar agora, no momento, pode ser que quando você for olhar já tenha mais, mas ele tem a possibilidade de usar esses aqui, ó. Se eu vier em configuração, eu posso usar o Cloud Code, Codex, Gemini CLI, OpenCode, o Pi, dentro dele já tem vários, você pode usar vários outros provedores, o OpenClaw, aqui tá dando Coming Soon, eu achei que já tinha, mas OpenClaw, o Cursor local. O Cursor eu nunca nem usei o Cursor, pra te falar a verdade. E o ARMS Agent, que eu vou fazer um vídeo sobre o ARMS pra vocês também, porque eu gostei muito de utilizar ele. Mas quando você configura o Pi, por exemplo, que é o que tá configurado, eu acho que eu mantive o Gemini lá, né? Eu não sei se vai ficar legal a nossa página, mas eu mantive o Gemini aqui. Eu mantive o Gemini, só que não trocou o modelo. Mas beleza, quando eu usei o marketing aqui, eu usei nesse formato aqui, ó. Aqui, ó, eu tô utilizando o Pi com o Gemini 3.1.
E aí sim, eu consigo usar vários outros modelos que estiverem disponíveis lá com a sua chave API dentro do servidor. Eu já coloquei a chave do Codex, porque está logado no servidor, e eu coloquei a chave mesmo de API da Google. Então apareceu todos esses modelos aqui. Então fica fácil. Quando você usa o Pi, os custos, você consegue vir aqui e limitar os custos. Você pode pôr um budget para o projeto inteiro, você pode colocar um budget por agente. Então eu falo, olha, esse cara aqui, ele só pode gastar, sei lá, eu coloco aqui $20. Aí põe lá $20, esse budget é mensal, tá? Ó. Então eu coloquei esse budget, ele, na hora que chegar aqui, ó, ele para, não gasta mais. E aí eu posso colocar isso por projeto também, e aí você vai monitorando isso aqui. E aí aqui tem uns relatórios até interessantes, ó. Se você olhar o budget ali, ele tem isso aqui, nos providers ele vai ter da Google, o que eu gastei da Google, olha lá, ó, 1 milhão de tokens deu esse valor aqui. Tem Anthropic, tem do Codex aqui, o que ele tá usando, quanto de token ele tá usando. Aqui, na verdade, ó, isso aqui eu acho que eu usei o Codex com Pi também, então por isso que tá aparecendo isso aqui. Aqui eu tenho todos eles, aí eu vou ver isso aqui tudo bonitinho aqui pra gente, ó. Aqui, por incrível que pareça, ele tá falando que tá 100% usado o Cloud, mas o Cloud não tá 100% usado, deve estar fora do ar, porque, ó, tem um tanto aqui pra usar ainda. Ó, já chegou, você viu o tempo, o quanto tava quando a gente olhou aqui, eu não sei se você reparou, mas já subiu bastante, ó. Então pode ser que ele chegue e bata no limite, aí eu tenho que trocar o modelo lá. Então isso aqui é o paperclip que eu tava te mostrando aqui, e eu falei que eu ia te mostrar como subir isso aqui do zero. Eu vou te mostrar do jeito raiz, mas misturado com o jeito moderno. Então eu vou configurar o VPS, eu vou subir um agente qualquer lá dentro do VPS, o Codex ou o Cloud, enfim, quem tiver sobrando aqui é o que eu escolho, tá? Então quem tiver com valor, vai ser o Codex, porque é o que tem mais. Eu escolho ele aqui, entro nele lá dentro do servidor, e lá dentro do servidor a minha tática foi qual? Usar o meu próprio vídeo, o meu próprio Dev Guide, falar para ele, aplica este Dev Guide aqui no meu VPS. Eu vou te mostrar isso aqui já. Então vamos lá fazer isso aqui. Mas antes da gente configurar qualquer coisa, já passou algum tempo desde aquela hora lá atrás e eles já criaram aqui alguma coisa, porque eu já andei futricando aqui, né? Eu só não abri, eu queria abrir aqui com vocês pra gente ver juntos essa página aqui. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, só pra você entender o que eles fizeram. Entrega concluída, site editorial, não sei o que lá, isso aqui. Eu não li o prompt do Cloud, tá? Baseline, HTML, assets integrados, ok, tudo certo, beleza, pra mim tudo bem. Eu, como cliente, só quero ver a página, né? Então vamos abrir isso aqui na outra página. Olha aí, é coerente com o que eu pedi, com a imagem que eu mandei pro Cloud. E pra você ver como é que as coisas ficam, né? Eu mandei uma imagem pro Cloud, o Cloud gerou um texto e mandou o texto para eles não receberam a imagem e saiu bem similar à imagem que eu mandei para o Cloud. Mas problemas de IA, eu tô vendo aqui já. Olha só, se você observar, isso aqui, ó, tá muito pequenininho, né? Essa fonte aqui eu colocaria gigante aqui na frente para preencher bastante aqui, colocaria um espaçamento maior nisso aqui. Aqui, ó, tá coladíssimo aqui, ó, isso aqui é feio demais, um espaçamento, isso aqui, ó, devia estar aqui mais ou menos. Se a gente olhar, a gente conseguiria até corrigir aqui a página. Aqui é over-engineering que tem aqui, olha aqui. Isso aqui são duas colunas. Você tem duas colunas, se você olhar pra baixo. Pode ser grid, pode ser flex, qualquer coisa. Mas olha aqui o que eles fizeram. Deixa eu achar de novo onde que tá. Aqui. Fizeram uma grid de 12 colunas, que a gente fazia muito antigamente. A gente tinha um monte de coisa que a gente usava pra ter essas grid de 12 colunas. Beleza, eu não vou focar nisso aqui nesse vídeo. Eu vou mandar o feedback pra eles lá. E até o final do vídeo a gente vai vendo o que eles vão fazer. Aí eu vou fazer o seguinte também. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou trocar o Gemini. Talvez seja isso, pode ser que o Gemini 3.1 Pro seja melhor para front-end. Então, ao invés de usar o Gemini Clip, que eu não consegui colocar o modelo aqui, né? Eu preferiria usar ele mesmo. Eu vou usar o Pi. O Pi já está configurado, depois eu vou te mostrar como fazer isso aqui certinho. Mas eu vou apagar esse modelo. No Pi, eu já tenho o Gemini 3.1 Pro Preview. Esse aqui, o Effort, eu vou colocar High. Porque eu tô colocando aqui por conta do seguinte, se você colocar um modelo Flash, Mini, Spark, qualquer Haiku, qualquer modelo que é feito para ser rápido, não tem a janela de contexto tão grande, não é tão bom para chamar ferramentas assim, ou entender a sala, você vai perder tempo. E aí você vai ficar indo de bate e volta sempre até você desistir e aí sim você escolher. Aí é o barato que sai caro. Então eu já prefiro mandar um modelo bom, com nível de pensamento, né, o reasoning dele bem alto, e já resolve esse problema para mim. Vamos ver se vai resolver alguma coisa. Agora, voltando lá da nossa issue, lá nos comentários, é só
simplesmente comentar. Já tá aqui o CEO marcado, eu marcaria, talvez até abriria, deixa eu ver como que eles puseram a issue. Aqui eles deixaram in review, então beleza, porque às vezes a issue fica marcada como done ou de alguma outra forma, eu prefiro abrir para diminuir o contexto aqui, porque aí você vai injetar esse contexto inteiro de novo em quem entrar aqui. E aí do jeito que isso aqui vai acontecer, e isso dá para você falar aqui, ó, não faça isso, fecha a issue, abre outra porque é outro problema. Mas voltando aqui, o que você pode fazer? Você poderia falar diretamente com o front-end, tá vendo? Eu poderia muito bem vir aqui e fazer o handoff para o front-end. Inclusive eu vou fazer isso dessa vez, só pular o seu aqui, ó. Eu posso indicar e tirar o handoff de cá e já mudar front-end. E aí eu vou falar com o front-end. Aumente, 2 horas depois, eu até desenhei aqui para IA, mas eu falei, olha, aumenta os espaçamentos, enfim, aquilo que a gente viu anteriormente. E isso aqui é um problema desse negócio aqui. Porque aparentemente, ao meu ver, isso aqui não foi feito para você ficar fazendo ajuste, microajuste, para você microgerenciar mesmo. Tanto que não tem chat aqui. Então isso aqui vai causar o meu modelo a acordar. O meu modelo acordando, ele vai ter que injetar esse contexto aqui inteiro. Imagine se eu tivesse chamado o CEO aqui, ele passaria a instrução talvez para algum cargo abaixo dele, talvez não fosse diretamente o front-end, ele passaria para o DevSex alguma coisa lá, e aí o DevSex passaria isso para o nosso front-end, e isso multiplicaria o seu gasto de token. Você simplesmente gastaria 3 vezes mais token só para fazer um microajuste desse aqui. Então, claramente, isso aqui não foi feito pra gente que gosta de ajustar o código dessa forma aqui. Mas dito isso, vamos deixar de trabalhar e vamos olhar como é que a gente faz para isso aqui funcionar. O Paperclip é uma aplicação open source, então você poderia simplesmente rodar isso aqui. NPX Paperclip AI Onboard Yes. O onboard vai te perguntar algumas coisas lá no início. Você já faz um onboarding lá e já configura o seu modelo. E o onboarding é no navegador perfeito. Eu vou te mostrar ele aqui já já. Mas o problema disso aqui, e aqui eu tô falando sério, nem é exagero isso aqui. O problema disso aqui é que todo e qualquer RUM que existe aqui dentro do Paperclip, ele roda, peguei qualquer um, ó. Ele roda no Codex, por exemplo. Ele roda no modo Dangerously Byproof. Isso aqui é o modo EOLO, pra ser mais fácil pra você, tá? Então, isso aqui ele nunca te pergunta nada, ele tem acesso a todo o seu computador. Então, é muito perigoso. Se você realmente quer rodar isso no seu computador, ou você tem uma máquina à parte para você fazer isso, o que eu acho meio overkill, você não precisa comprar uma máquina para você fazer isso, você pode tentar subir um container Docker. O único problema que você vai ter no container Docker é que, dependendo do que acontecer, se você colocar a IA como sudo dentro do container Docker, pode ser que ela consiga escalar para fora do container para fazer alguma coisa. Enfim, eu tô só pensando aqui para você depois não vir me culpar de alguma coisa, tá? Então eu só tô te falando, se a IA rodar livremente no seu computador, em algum momento ela vai fazer alguma besteira, vai por mim, toda hora eu vejo a IA fazer alguma coisa que eu falo, nossa, se isso passasse, seria problema. É só você me acompanhar na comunidade aí que você vai ver. Então, se você fosse criar a imagem, você poderia fazer como eu fiz aqui. Eu fiz o bind do próprio Paperclip, que é a pasta onde fica o Paperclip, mas não só dele. Eu fiz o bind da home do usuário também, porque Cloud Code, as ferramentas que a gente instala, Codex, Gemini e várias outras coisas que a gente instala, salvam coisas na home do usuário. Por exemplo, a autenticação. Se você rebuildar a imagem, você iria perder a autenticação toda vez se você não fizesse isso aqui. Mas esse é um outro formato que você pode utilizar. E aí, isso aqui é acompanhado por um Dockerfile, e aí aqui eu instalo meio mundo de coisa que faço um monte de malabarismo. Em outro vídeo eu trago um container. Me cobra depois, vou trazer um container para você já configurado e te explicar, olha, isso aqui, ó, para você subir a IA de forma segura dentro do seu computador. Mas beleza, essa é a segunda forma. A terceira forma é você fazer isso online, e aí a gente tem a parceria com a Hostinger aqui. Nossa senhora. Aquele Paperclip que tava rodando lá, ele tava rodando num KVM2 aqui da Hostinger, normalzinho mesmo. Vou pegar um outro aqui, porque esse aqui eu vou manter, né, que é o que eu tava te mostrando, e vou pegar esse KVM4, e aí eu já formato ele aqui pra gente fazer essa configuração. E aí pronto,
enquanto o VPS formatando, pra você pegar o seu próprio VPS, é óbvio que a gente vai te dar desconto. Então você pode ir lá em hostinger.com/Otávio Miranda e daí você escolhe qual VPS você quer. Eu sou o cara do VPS, né? Então clicou no meu link, você vai para a página de VPS. E aí eu recomendaria que você pegasse desse para cima, não para baixo, porque ali são agentes, você vai buildar coisas às vezes dentro do servidor, você vai rodar coisas mais pesadas. Então é melhor que você pegue ou o KVM2, ou 4, ou o KVM8 ali. Mas isso aqui eu deixo mais para os meus queridos inscritos do meu canal aqui, que são pessoas que gostam de mexer com servidores e configurar o servidor e a telinha preta. Se você não gosta, não quer mexer com o servidor, não quer fazer essas coisas, a Hostinger tem uma instalação de um clique aqui, que eu já deixei pronto nessa página aqui que o Gemini criou para mim ali. Nesse link aqui, você cai numa página onde você já contrata um VPS direto para você já instalar, já fazer a instalação de um clique do seu paperclip ali. E mesmo assim, se você já tem um VPS e quer configurar o paperclip nesse VPS seu, eu também vou te mostrar. Então aqui você vai lá, entrar na página lá no carrinho de compras. Aqui na hora de você escolher o plano, aqui você pode escolher plano de 12 meses ou de 24 meses. Eu sempre recomendo o plano de 24 meses, porque conforme eu sempre falo, esse preço vai mudar, vai aumentar constantemente. Então você tá sempre travando ali o preço por 2 anos. E aí no cupom de desconto ali, aqui embaixo, né, você coloca lá Otávio Miranda, já recebe o seu super desconto. E esse preço aqui que você tá vendo é o total de 2 anos que eu coloquei aqui para você. Depois aqui é só você continuar a compra, finalizar a compra, e daí você já vai cair na página que eu vou te mostrar agora mesmo, assim que o meu próprio VPS terminar de formatar aqui. Ó. A diferença aqui é o seguinte, o da Hostinger já vai ser implantado para você. O meu, eu vou ter que fazer a configuração desse servidor. E aí eu já aproveito para colocar a parte nerd nesse vídeo. Ali eu cliquei em terminal, e aí no terminal, como sempre, eu tenho aquele monte de comando que eu sempre digito, mas eu já deixei em alguma dessas abas aqui abertas, um trecho disso aqui. Então, é basicamente, isso aqui é o Docker Compose, né? Não é isso aqui, é um script que eu tenho em VPS aqui. Isso aqui, aí eu vou deixar isso aqui num guiche, em algum lugar aí para você. No VPS eu vou fazer apt update, vou criar o meu usuário no VPS normal, já fiz isso várias vezes no meu vídeo, no meu computador local eu crio uma chave SSH e aí sim eu me conecto no servidor através do meu computador local. E pronto, a única coisa que você precisa fazer é isso que eu fiz aqui. Se você fizesse agora SSH KVM4 e tiver tudo certo, você deve cair dentro do servidor. Beleza. Vou instalar isso aqui tudo, ó. Na hora que chegar na parte do codex aqui, eu te mostro. Então eu vou instalar o Cloud, instalar tudo aqui. Vamos lá. Pronto, aparentemente terminado. Se eu tentar entrar no codex, ele vai pedir para eu logar. E aí depois que eu sair, eu não sei se ele vai pedir mais alguma coisa, mas eu vou voltar no script e vou te mostrar esse prompt aqui, né, que eu mandei pra ele, o que é, né? Eu vou colar aqui, eu fiz aqui o seguinte, ó, use o link enviado como uma base para aplicar o hardening no VPS. E aí eu mandei o link do meu outro vídeo lá, o primeiro vídeo que tem o Dev Guide, que o pessoal gosta de ter, né? E aí aqui eu falo para ele, você pode usar sudo diretamente. E aí me informe o que você fez. Tem um M ali estranho. Me informe o que você fez. E aí aqui eu faço um pipe. E aí eu jogo no stdin do codex aqui no caso. É como se eu estivesse mandando uma mensagem para ele. Simples assim. E aí codex -c reasoning. O máximo no talo. E aí o modelo GPT 5.4. YOLO. Eu posso fazer o que eu quiser. Não vou te perguntar nada. E aí eu dou um enter. Teoricamente ele tem que ir. Se der algum erro, alguma coisa diferente aqui, eu te falo. Mas no final, para garantir, se você for colocar isso aqui em produção mesmo e quer garantir, eu tô falando, eu já vi ele fazer isso aqui 3 vezes, já conferi, ele aplica tudo que tá no Markdown ali. Mas se você quiser de todo jeito, eu vou fazer isso aqui pra você ver. Eu vou abrir o Cloud e vou falar, verifica se o ChatGPT aplicou todas essas coisas. Aí eu tenho um revisor, um que faz e um que revisa essas duas coisas. Não é possível, né, que vai falhar. Mas a gente já faz isso já. Enquanto ele termina aqui, ele tá
preso ali no fail to ban, checando, eu vou fazer o seguinte, ó, tem esse trecho aqui, que é a parte do GH. O GH é o GitHub. Então eu vou colocar isso aqui para o container, não aqui no VPS, tá? Então eu esqueci de anotar aqui, na verdade foi o Codex que fez isso aqui pra mim, eu fui só falando pra ele colocar, mas a ideia é colocar isso aqui dentro do container. O GPT tava terminando o serviço ali, enquanto ele tá terminando, eu fui e fiz o login no Cloud. E aí, agora a gente já pode usar, então, o Cloud pra fazer a revisão aqui, né? Ó, vou entrar no Cloud com o YOLO lá dele, e aí aqui eu vou só falar pra ele, falar que eu fiz o hardening do VPS, seguindo o link Dev Guide de Otávio Miranda. Fazer publicidade pra mim também, né? Pode conferir se fiz tudo certo? E aí agora é só aguardar o Cloud conferir. Eu vou verificar cada passo do hardening em paralelo. E tá indo, ó, tá checando tudo que tava lá no nosso Dev Guide. Aí aqui, ó, ele me pediu pra... Eu copiei alguma coisa do vídeo anterior lá que eu fiz anteriormente, mas ele até deu sugestão, ó, beleza, tá funcionando, mas se você quiser eu faço configuração de time zone ou qualquer outra coisa. Eu não vou fazer isso por conta do vídeo, mas você pode continuar pedindo pra ele configurar, se você souber o que você tá fazendo também, é claro, né? Então pronto, configuramos aqui o nosso VPS, vamos dar um reboot, sudo reboot. Então vamos ver se ele já voltou e estamos no ar. Olha que rapaz bonito. E aí a gente não precisa fazer mais nada aqui no servidor. Agora o que a gente pode fazer? Vir no nosso servidor, aqui no KVM4 nesse caso, ou KVM2, ou KVM8, o que você tiver escolhido. E aqui no gerenciador de Docker, se você não tiver aqui, você vem em VPS, né? Vai em VPS, aí você escolhe o seu VPS ali. No meu caso é o KVM4. E do KVM4 você pode vir aqui em gerenciador de Docker. E aí aqui, ao invés de você ficar digitando Docker Compose, Dockerfile, essas coisas todas, que eu particularmente adoro fazer, você vai vir aqui no catálogo e simplesmente escolher o que você quer. Só que eu quero deixar isso aqui no meu domínio. Então, no meu domínio, eu já tenho um asterisco, um registro A com asterisco apontando para o IP do meu servidor. Esse aqui é o IP do servidor, esse IP aponta para esse domínio. Em resumo, isso significa que qualquer coisa que eu colocar atrás do meu domínio vai ser um subdomínio ponto esse domínio, otaviomiranda.cloud. Então por isso que eu vou fazer isso aqui. Eu já fiz essa configuração ali para vir aqui primeiro e colocar o traffic. Então, um traffic, não é traffic, é o contrário. E isso aqui, você não precisa fazer nada. Aliás, só porque eu falei, precisa colocar um e-mail aqui por conta do certificado. Por que eu tô pondo isso aqui? Isso permite que seu VPS funcione com vários domínios diferentes, várias aplicações diferentes. Então, às vezes você quer colocar um site num subdomínio do seu site, dá para você fazer. Enfim, como você quiser configurar isso aqui. E aí, esse Let's Encrypt vai gerar um certificado TLS ou SSL, SSL é muito antigo, um certificado TLS, esse certificado é o que garante que seu site é seu mesmo, e aí aparece aquele cadeadinho ali no navegador para você. Então vou dar um implantar, e aí ele leva uns entre 2 a 5 minutinhos para implantar uma imagem do Docker, porque ele tá fazendo isso lá dentro do servidor. Pensa, eu tô subindo um outro computadorzinho dentro do meu servidor, então isso aqui tende a levar um tempinho, mas assim que ele terminar, eu acho, nem preciso terminar, eu acho, eu posso clicar aqui já, nem precisou. Clique em catálogo de novo, agora sim eu vou atrás do Paperclip. E aí no Paperclip você vai precisar fazer essas configurações aqui, nem todas, principalmente você vai precisar dessas que tem aqui a chavinha aqui, né, o obrigatório, e para baixo é tudo opcional, tá? Mas eu já te explico isso aqui. Vou colocar um nome qualquer aqui, Otávio Miranda, depois eu não vou lembrar, vou colocar Luiz Otávio. E-mail também vou colocar para lembrar depois. Essa senha, muito cuidado, porque essa senha, ela não é uma senha normal, que tem hash, ou que tem salt, ou que tem alguma criptografia envolvida com essa senha. Isso só significa que essa senha pode ser vista como texto normal depois de salva. Então, eu tô te falando mais para você tomar cuidado com gravação de tela, quando você dá um print e esquece dessas coisas, a tua senha vai estar aqui, ó. Por exemplo, essa é a minha senha aqui agora. Então você nunca faria isso que eu acabei de fazer aqui. O restante aqui embaixo são as chaves para o que você quiser usar. Então se você quiser usar o Cloud ou o Anthropic em geral, o OpenAI ou o Gemini Key. Só que, pelo menos para mim, eu ia falar assim, para nós brasileiros, mas eu vou falar só para mim, porque eu não sei o que você acha disso. Mas para mim, eu acho a API muito cara para o nosso uso aqui. Vou te dar um exemplo. No começo do vídeo eu brinquei com o Gemini, né? Agora ele tá brincando comigo aqui. Se você olhar o preço do estúdio aqui, vou dar uma atualizada aqui só para você ver, já apareceu o valor do gasto que a gente teve com ele ali atrás. E ele conseguiu gastar incríveis
R$51 pra fazer. Ele fez 2 sites hoje que custou esses R$51. Foi este, né? Que foi ele que tava ele é o marketing e o front-end. Então ele fez este site e ele fez este outro site aqui hoje. Esses 2 sites custaram R$50. Só que tem que olhar o que eu tô fazendo, né? Eu tô pegando o modelo mais forte e colocando o reasoning dele no talo. Então pode ser isso. Às vezes você tem uma tarefa mais simples que você consiga usar, por exemplo, o Gemini Flash, que é bem mais barato do que isso aqui. Mas voltando aqui, vamos continuar. Então, eu não vou pôr chave nenhuma aqui. Como eu te falei, vou usar o CLI. Eu acho que eu vou usar só o Codex lá dentro, porque o Cloud já zerou uma window aqui, ó. Então tá limpo aqui. Dá pra usar o Cloud e dá pra usar também o Codex, porque tem muito token aqui no Codex. Então vamos lá, configurar isso aqui. Eu vou pôr minha senha aqui, aquela lá não era minha senha não. Mesma ideia, depois que você clicou em salvar, não pus nenhuma chave de API lá. Se você colocar a chave de API, você pode configurar, eu vou te mostrar lá depois, mas você pode configurar o Gemini CLI com a chave mesmo, ou você pode utilizar o Hermes Agent, ou você pode utilizar o Pi. Esses foram, tem mais, mas esses foram os que eu testei. Então funciona normalzinho com chave da Anthropic, da OpenAI e da Google. Ok, terminou aqui, também levou entre 2 a 5 minutinhos. Eu vou clicar em gerenciar ele aqui e vou gerar aquele domínio, né? Lembra que eu te falei, eu tenho este domínio. Eu vou combinar o domínio com um nome qualquer que eu quiser dar para esse subdomínio, né? A parte anterior. Geralmente as pessoas usam isso aqui, ou se você olhar lá no Traffic, a configuração que está no Traffic, você vai perceber que é o nome do projeto aqui, nesse caso, que é isso aqui, esse trechinho aqui, mais o domínio que você colocar. Mas vamos tentar fazer diferente? Cuidado, aqui o ambiente aparece e não mostra valores, mas se você estiver no editor, você vai ver esses valores, a sua senha, a tua API key, tudo em texto puro. Se você tirar print da tela, se você gravar, observa isso. Aqui eu vou tentar fazer da seguinte maneira. No Traffic Host, eu vou dar um visualizar. Eu poderia usar isso aqui, tá? Para acessar o Paperclip. Eu combino isso com a porta que ele me dá aqui. Então essa é a porta que ele tá rodando aqui publicamente. Dá para tirar se você quiser, não precisa deixar aberto. Inclusive, você vai fechar isso no Firewall, que você vai assistir o outro vídeo lá que eu fiz. Mas aqui, você também pode utilizar o IP se você quiser, e você também pode mudar esse host para qualquer coisa que você quiser. Então, nesse caso, eu estou colocando o meu domínio e eu vou usar o nome do container como subdomínio do meu domínio, que vai ficar atrás dele aqui. Então, ficou o nome do container lá, do compose, do projeto, não sei como é que... Eu acho que é nome do projeto isso aqui, .otaviomiranda.cloud. E aí eu dou salvar, implantar, agora ele vai levar uns minutinhos de novo. Na hora que ele voltar na tela inicial, provavelmente já deve funcionar. Tem que observar isso aqui, porque o Traffic tem que gerar o certificado para o seu domínio inicialmente, isso leva um certo tempo, e o Paperclip também precisa subir, mas você pode olhar os logs disso aqui por aqui mesmo. Você abriu ali o container que você escolheu, eu cliquei no Paperclip, você pode clicar em log e ver como é que tá. Aqui, ó, ele já tá falando que o servidor já tá escutando em determinada porta aqui. Mas vamos lá, eu acho que eu já dei algum tempo aqui, né? Vamos ver se já voltou, vou voltar no começo, vou clicar aqui. Ele colocou 2 vezes o negócio aqui, ó. Então, você não precisaria colocar isso aqui, é só colocar o domínio mesmo, né? Beleza, vamos ver se isso vai funcionar. Então, vou clicar aqui. Ok, então a gente já tem aqui o Paperclip, fugiu o nome do negócio agora, e a gente já tem um certificado aqui também válido, ou seja, a conexão com o nosso site é segura. Se ficar vermelhinho aqui, pode ser que o Traffic ainda não tenha gerado certificado, só aguardar uns minutinhos que ele faz isso. Agora, você vai digitar o seu e-mail que você cadastrou ali agora mesmo e a sua senha que eu te falei antes, que fica em texto puro. Você põe as duas aqui. Pronto, aí depois que eu digitei o meu usuário e senha, como eu não fiz nada ainda nessa empresa, ela não existe, né? Então, suponha que eu vá criar a OM de Otávio Miranda Devs, que é o nome que estava na empresa anterior, né? We are all devs here. Essa é a nossa empresa. Ele já vai fazer, eu até recomendaria, só que isso consome muito token, mas muito mesmo. Você vai ver isso aqui. Eu recomendaria que você seguisse as instruções dele inicialmente, só para você ver como é que ele funciona. E aí depois você começa a se aventurar. Porque se você manipular isso aqui errado, você vai deixar os seus agentes sem saber o que fazer. Lembra que eu te falei? O agente acorda com a memória apagada. Memento man, que eles chamam lá. Na hora que ele acorda, ele tem que ter o contexto de o que eu tenho que fazer. Eu tenho que acessar uma API, eu tenho que olhar o que... Tem
várias tarefinhas que só a gente tem que fazer. Então, as instruções já vão estar lá. Como eu não configurei nada aqui, eu não consigo acessar Cloud Code, eu não consigo acessar Codex. Quer dizer, eu não sei se já veio, né? Deixa eu ver se já veio configurado. Ó, Codex parece que já veio configurado ali, ó. Mas como não tem nada lá dentro configurado, né? Ele não tem API para ele acessar. É exatamente o que eu pensei. Então tá ali funcionando, os dois estão ali, mas eu não vou usar nem... eu já te falo sobre isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos configurar os CLIs lá dentro. Eu vou deixar esse GIST aqui para você, e aí para eu ver os containers que eu tenho lá, dou um docker ps, e aí eu tenho dois containers, o traffic e o paperclip. Para eu entrar no container, docker -exec, aliás, docker exec -it, e aí paper alguma coisa qualquer, /bin /bash, e aí você tá dentro do container. E aí, aqui no container, se você for, por exemplo, no seu VPS, ó, nessa aba eu estou, deixa eu até renomeá-lo aqui para você, ó. Nessa aba eu estou no container, nessa outra aba eu estou no VPS. Então aqui no container é um computador dentro do seu VPS. Então eu estou no meu computador, que está dentro de um VPS, que está dentro de um container, aqui nesse caso. Nesse outro caso, eu tô dentro do VPS em si mesmo, normal. Então, aqui eu só ia dar um clear. Mas o que eu queria te falar? Aqui eu tenho a pastinha /docker, cd /docker, e aí dentro dela eu tenho as pastas do paperclip, então cd paperclip. Aqui dentro eu tenho a pasta data. Essa pasta data vai ter tudo o que tem dentro lá do container. Então, você vê que tem um bash history, várias coisas ali. Se eu fizer um touch num arquivo qualquer e olhar, e eu não tive permissão, acabei de ver, mas se eu der um touch com sudo num arquivo qualquer e olhar aqui agora, ó, ls, ele tá dentro do container. Então, você vê que isso é um bind. Essas duas pastas estão disponíveis para que no seu VPS você consiga ter acesso aos dados do container. Às vezes você quer passar algum arquivo, alguma coisa por dentro do VPS para dentro do container, você consegue. E é exatamente isso que eu vou fazer. Aqui eu vou dar um sudo, né? Agora, acabei de ver que eu preciso de sudo, né? Vou criar um arquivo chamado de bootstrap. Esse arquivo eu vou copiar aquele script lá que a gente estava olhando antes. E esse script ele vai ser executado dentro do container. Todas essas ferramentas vão estar disponíveis para os LLMs, para o paperclip e para nós também. Então vou colar isso aqui, vou salvar e vou fechar sudo chmod mais x bootstrap. Pronto, e aí agora eu vou lá no container, eu tenho esse x que permite que eu faça .bootstrap e aí ele vai executar no container inteiro. E aí ele vai instalar isso aqui tudo dentro do container. Um problema que você pode ter com isso aqui é que se você implantar de novo essa imagem lá no hPanel da Hostinger, isso aqui você vai ter que fazer de novo. Você vai ter que vir instalar essas coisas todas de novo, porque a imagem do Docker que a gente está usando é imutável. Então, toda vez que você rebuildar esse container, você vai ter que fazer isso de novo. A boa notícia é que tudo que está na home, que é essa pastinha data aqui dentro, vai permanecer. Então, toda a autenticação que você tiver feito, qualquer arquivo do próprio paperclip, vai continuar seguro aqui. O único probleminha é eu instalar isso aqui em partes da imagem do Docker, que é imutável. Então, se eu reiniciar, isso some. Pronto, então, finalmente, agora a gente pode testar algum modelo qualquer. Aí, é o mesmo esquema, eu vou ter que fazer login de novo com a OpenAI, e aí, estando logado, e aí você tem que escolher o que você vai usar, tá? Eu tô passando muito rápido aqui, mas só pra tentar acelerar um pouco o vídeo. E como eu reiniciei tudo lá, ele voltou do zero. Então, o mDavis vai vir para o seu agente, e aí aqui você vai escolher. Mas esses CLIs, eles são mais poderosos, mas consomem muito mais tokens. Se você quiser testar eles primeiro e depois fazer um outro teste com o Pi, eu acharia melhor você fazer isso para evitar de quebrar a banca logo de cara, porque aqui, na hora que ele sair e tiver alguma coisa configurada, o seu CEO vai sair contratando gente, vai sair fazendo meio monte de coisa, e não adianta falar que não, que ele faz, pelo menos um ele faz ali, antes de você conseguir mandar qualquer mensagem para ele. Eu vou clicar aqui em Pi, tá? Qualquer um desses aqui é muito similar, bem parecido mesmo, mas quando eu clico em Pi, eu já tenho que estar logado com ele lá dentro do servidor. Por isso que a gente fez todo aquele esquema. Então aqui eu vou dar um Pi. Na hora que eu entrar, eu vou dar um... Ele tá falando que... Ah, tá, ele vai instalar. Eu vou dar um login, vou dar um enter e vou escolher com o que eu quero logar. Eu vou logar com o GPT.
Aí ele me deu o link, é o mesmo esquema lá do OpenClaw. Então eu pego isso aqui, levo no navegador, faço o login, aí vai parecer que deu erro. Eu não vou, melhor não, eu não vou mostrar esse login, mas vai parecer que deu um erro. Você vai copiar o link que vai retornar aqui e vai colar lá. E aí você cai numa página que parece ser uma página de erro, aí você pega, cola isso aqui e dá um enter e pronto, tá logado. E daí aqui você pode configurar ele aqui, ó. Você pode colocar lá /model, escolher outros modelos, eu vou manter no 5.4, mas isso aqui já vai aparecer lá os modelos, você pode escolher por lá também. E eu posso também ir em settings, e nas minhas settings eu posso escolher esse, eu não sei se é reasoning ou thinking. Cada um escreve isso de um jeito. Think level. E aí você coloca o alto ou baixo. Eu deixo no high, sempre que eu vou utilizar. Se eu preciso de algo mais crítico, igual o do SSH, X high. E aí, coisa mais simples, mais rápida, geralmente eu nem uso o GPT 5.4, eu uso mais ou o Spark, ou o Mini, menor, modelos menores, é mais rápidos para isso. Mas eu vou deixar esse aqui no high, se você quiser fazer um teste. Olá, eu tô na settings. Olá, estou testando o Python, eu escrevi Py. Só para ele falar qualquer coisa, e aí beleza, ele já respondeu. Então, dei 2 Ctrl C, ele saiu, tá configurado ali pra gente. Aí, os outros, cada um é de um jeito para você configurar, mas você só precisa fazer isso. Depois que você configurou essas coisas lá, você vem aqui agora, já tá com o Py selecionado, e você viu que eu cliquei, já apareceu um monte de modelo da OpenAI. Então, agora eu posso selecionar o modelo que eu quero, que é o 5.4 puro, esse. E aí, você pode dar um teste para testar o seu ambiente. Assim que você fizer essa conclusão, dá um next lá. Isso aqui é o que faz, teoricamente, é o que faz o seu primeiro agente, o seu CEO, sair contratando gente assim que ele entra na empresa. Eu manteria para você pegar um feeling de como que isso aqui funciona. Não sai editando antes de você ver como é que isso funciona. Depois, você zera a empresa e cria outra, ou então você altera os prompts. Aqui eu vou dar um launch e aí ele vai criar a minha empresa. Vou deixar a tela clara aqui, porque fica melhor para você ver no vídeo. Mas olha lá, ó, ele já tá começando. Ó, o seu agente já começou. Você pode ir no OpenRAM lá e olhar a RAM. Isso aqui tende a travar o navegador, pelo menos nos meus aqui, tende a travar quando o logo fica muito grande, então eu não fico olhando muito aqui. Mas isso aqui é o que o seu agente está fazendo e ele já vai tentar contratar alguém, ó. E quando ele tentar contratar alguém, você vai ter que aprovar, porque vai estar aqui em settings, ó. Require Board Approval. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, ele já deve aparecer aqui em algum momento para tentando contratar alguém. No mais, não tem muito o que te falar disso aqui, porque não tem muita função. Eu tô até com 2 empresas aqui. Que estranho, né? Por que eu tenho... sei lá, eu acho que deve ter criado as 2. Mas olha só, não tem muito o que falar disso aqui, porque o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha empresa, aí você que vai decidir como que você vai organizar a sua empresa. Eu, particularmente, não gosto de muitos níveis, então eu deixaria... Se possível, eu tava até pensando em fazer isso já, vou te dar essa dica. Se possível, faça os seus agentes flat. Tipo, coloca um CEO, coloca um sem ninguém depender de ninguém. Eu não testei se isso daria certo. Se não der, põe só o CEO, mas você chama direto o agente e fala, esquece o CEO aí, pra eles isso funciona também. Mas eu tô falando flat porque a maioria das vezes que eu particularmente, eu não sou vibe coder, eu sou programador, então a maioria das vezes que eu precisei fazer alguma coisa com múltiplos agentes, essa coisa foi paralela, não foi, eu dependo um do outro. Mesmo se dependesse, eu conseguiria fazer handoff utilizando só o arroba, tá? Então eu conseguiria fazer, assim, arroba CEO, arroba um nome lá na issue, que é essa issue aqui, pra você fazer uma coisa qualquer, tá? Ele tá demorando um pouquinho, né, pra chegar aqui, ó, tá chamando tools e tal, e isso é normal, tá? Ele vai aprendendo aos pouquinhos, vai salvando memória na sua... Ele tem uma memória interna dele lá que ele utiliza e ele vai salvando. Olha lá, ficou vermelhinho aqui, ó. Significa que ele deve ter pedido pra eu... Não, achei que ele já tinha pedido pra eu contratar alguém, mas não, tá parecendo ser erro mesmo. Deixa eu tirar um pouco do zoom da tela aqui, porque eu não tô entendendo nada. Já tinha assim, ó, eu tava aqui. Então, olha lá, ó, ele pediu pra contratar um CTO, e aí tá pendente de request, você que tem que aprovar. Você pode entrar, né, nele, observar lá o que ele quer fazer, quero contratar isso aqui, e aí ele coloca os dados dele mesmo. Então, o mesmo adapter que ele tá usando, ele coloca no agente dele. Eu não sei se isso é uma regra, mas sempre acontece assim. Então, eu vou dar um approve, e aí ele acabou de contratar o meu primeiro agente aqui. Aí você pode dar um review, enfim. Isso aqui, como eu tô te falando, é o uso. A única coisa que eu não usei aqui foi routines, então não vou saber te falar, mas o resto aqui é issue, você criou a issue. Você vai marcar alguém aqui, então eu quero quem? O CEO ou o CTO? Só tem esses dois. Projeto, eu vou marcar o projeto aqui, só tem o onboarding, que é o que a gente tá fazendo agora, contratando as pessoas, mas você pode criar projeto aqui. A URL do repo,
Isso aqui eu pedi para os meus fazerem. Eu não faço nada no repositório, nem nada dentro do container. Só essa parte aqui de instalação, o resto é com eles. Por exemplo, eu deixei até um aqui no nosso textinho, no nosso VPS, que foi o seguinte, eu posso mandar, que eu não falei o idioma nem nada, mas eu posso mandar, eles instalarem o RTK. Isso eu não sei te falar se é bom ou se é ruim. Eu coloquei muito pro finalzinho, porque eu tava gastando muito token com isso. Então esse RTK, ele tende a suprimir um pouco, economizar na saída de comandos. Só que isso eu percebi, não sei se é impressão minha, mas isso tende a deixar os modelos mais patinando. Eles tentam contornar isso aqui o tempo inteiro. Então o Cloud Opus 4.7, teve uma hora que ele ficou uma hora tentando, de várias maneiras diferentes, executar um comando ali, sei lá por quê. Então, não sei se é bom ou ruim, mas realmente economiza. Ele fala que economiza 80%, 70% de tokens que você iria gastar com isso aqui. Aqui eu já contratei, ó, quando tá vermelhinho, blocked, assim, é porque alguém bloqueou, que nesse caso foi eu que bloqueei, para ele não contratar. Aí, se o problema for resolvido por você, que foi esse o caso, aí você vai lá e desbloqueia. Mas, muitas vezes, eles se auto-bloqueiam também, tá? Então, às vezes, alguém entra numa issue e bloqueia ela por algum motivo. Fala, tô bloqueado por tal motivo. Igual, eu não permito que outros agentes façam push pro meu repositório. Então, quando eles precisam, eles falam que estão bloqueados por XY e mandam para o cara que faz o push. Mas é basicamente isso. Enfim, você acha a forma melhor para você trabalhar aí. Aí, deixa eu mandar aqui o prompt só para você ver. Eu vou criar uma nova issue. Essa issue vai pro meu CEO e essa issue vai ficar no onboarding ainda, porque eu tô instalando uma coisa no servidor. É preciso que você instale o RTK para economizar tokens. E aí eu mando a informação, foi um prompt, eu não sei por que isso aqui veio assim, deixa eu tentar tirar, aí agora sim. E aí aqui tem a referência, isso aqui foi eles mesmos que escreveram, quando eu fui fazer o dump da outra empresa que eu criei, eles escreveram isso aqui pra mim, não sei se vai funcionar, mas só vou colocar aqui e boa, vou mandar pra eles lá. E aí eles se viram lá dentro. Essa, pelo menos na minha concepção, é a ideia disso aqui. Você não microgerencia, você delega, você fala o que você quer, eles fazem aqui. Vou dar um create issue, nem reparei se eu fiz tudo certinho, mas aparentemente sim. Isso aqui já tá pronto, essa aqui também já tá pronta. E aí ele vai começar a fazer todo o serviço aqui. E isso aí vai tempos e tempos e tempos e tempos, tá? O único problema que eu tive com isso aqui foi que ele gasta muito token. Simples assim, mas usando o Pi com o RTK, acabou ficando de boa ali. Faz os testes, fica de olho nos tokens, não sai colocando 1 milhão de agentes e eu acho que, sei lá, o que você acha disso aqui? Vai ser assim o nosso futuro? O futuro dos desenvolvedores vai ser gerenciar uma empresa de robozinho assim, dessa forma? Bom, não sei, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço.